Super Motor. Oferecimento Honda Africa Twin. A lenda voltou. Olá, muito boa noite. Estamos chegando ao vivo aqui no estúdio do Band Esportes para mais uma edição do nosso Super Motor. Meus amigos, não foi só um final de semana emocionante ou interessante. Porque, afinal de contas, a gente viu nas coisas que se passaram na Fórmula 1, né? Uma vela acabar de vez com a história do campeonato, que já está entregue, né? Acho que na próxima corrida, sei lá, a questão é o que a gente já sabe e vai ser finalmente encerrado na próxima corrida de forma cabal. Por causa de uma vela? Não só por causa disso, tem muitas histórias. Esse final de semana nós temos também a volta do MotoGP, o próximo final de semana, dessa vez no Japão. César Barros está mais do que ligado em todas as coisas desse campeonato, porque o César vai nos contar como foi a última conversa que ele teve, não com o Valentino Rossi, que ele conversou da outra vez, agora com o Marc Marques. Todos os detalhes da viagem e tudo mais ele vai nos contar aqui. Eduardo Almeida de Mello está feliz da vida. Isso porque depois do contrato que ele fez com a fábrica de velas, fornecedora da Ferrari, tudo aconteceu do jeito que ele imaginava, do jeito que ele queria. Agora, quem está aqui nesta noite, depois de um dia de descanso, né? Uma madrugada inteira de viagem, um dia de descanso, para nos contar como foi a última participação dele no Europeu de Moto2, é Eric Granado. Está aqui com a gente para contar como foram as duas corridas em Aragon, terceiro lugar e um primeiro lugar. O primeiro eu vou até trazer aqui um convidado para esta câmera. Qual é a câmera que eu mostro? Porque isto aqui, meus amigos, vocês vão ter o prazer de ver na íntegra num VT, ainda esta semana aqui no Band Esportes, para você saber como foi que o Eric Granado faturou mais uma vitória no campeonato, abriu 16 pontos de vantagem e agora está, bom, a uma prova, 16 pontos, parabéns, meu compadre. Boa noite, Celso, Edu, Cezinha, muito obrigado pelo convite de estar aqui mais uma vez com vocês. Sem palavras, esse final de semana foi incrível, com certeza foi a melhor corrida da minha vida e uma das mais decisivas da minha vida, pelo fato de eu estar brigando pelo campeonato. E, bom, hoje vamos contar aí como é que foi o final de semana, que foi cheio de altos e baixos, e no final acabamos no alto. Não é? Você sabe que uma das coisas mais interessantes dessa época que a gente tem a oportunidade de viver e de dividir com vocês é o fato de a gente ter as redes sociais mais do que bombando. Então, assim, além de muita gente ter assistido e acompanhado ao vivo a transmissão pelo YouTube da tua vitória, ter comentado, a gente percebeu uma amplitude muito maior de comentários. A repercussão foi muito grande. Eu queria saber como é que você percebeu essa repercussão do resultado lá em Aragon. Realmente esse final de semana foi maior a repercussão, porque foi uma corrida muito emocionante. Para quem assistiu, eu assisti a corrida hoje, realmente de assistir, eu fiquei suando de ver, mesmo sabendo o resultado, porque foram muitas ultrapassagens, foi muito disputada. O Rick tentou uma estratégia que na primeira corrida realmente acabou dando certo, ele fez o primeiro lugar, eu fiquei em terceiro, mas na segunda eu mudei a estratégia e consegui a vitória de uma forma que para mim achava que ia ser muito difícil vencer, pelo fato de eu perder um pouco na reta, mas cada vez que ele me passava, eu repassava e não queria deixar nenhum momento ele ficar na frente, e aí isso foi o que me permitiu vencer, e ainda mais poder dar a volta de honor com a bandeira do Brasil, que eu nunca tinha feito. Foi uma coisa que repercutiu muito, e muita gente comentou, muita gente gostou, muitas mensagens me parabenizando. Realmente atingiu muita gente esse resultado, e com certeza para mim é muito gratificante saber que tanta gente assistiu e que torcem por mim, e espero poder continuar dando essa alegria para todos, né? Pois é, né, César? A gente acompanhou a prova, e eu imagino que muita gente que não teve acesso a acompanhar ao vivo pelo YouTube, por exemplo, viu ou teve a notícia logo depois da corrida, porque assim, saiu todo mundo postando no Facebook, no Twitter, no Instagram, todo mundo postou a respeito dessa prova. Você, eu, acho que até o Eric. Boa noite, César. Boa noite. Eu não consegui ver ao vivo até, e aí eu consegui ver pelas redes sociais o burburinho. Primeiro eu vi a primeira, falei, caraca, terceiro, o espanhol
conseguiu o que ele queria, né? Não é? Que era realmente a estratégia do Cardoso, sempre colocar um piloto entre ele e o Eric para roubar pontos do Eric. E segurar ritmo, né? Eu falei, putz, ele vai fazer igual na segunda, com certeza. E o Eric tem que ser malaca nessa, né? Tem que dar uma de malandro. E depois eu assisti a corrida, porque o pai dele me chamou, o pai dele tava com ele lá. Ele falou, você assistiu a corrida? Eu falei, não, então assiste. Eu falei, não, vou assistir. E realmente assisti a corrida, o Eric foi impecável. Segunda bateria, eu acho que a primeira corrida, o que ele sofreu, deve ter terminado a corrida pé da vida. Na segunda corrida, realmente ele fez tudo que o Cardoso fez na primeira, que eu acho que é uma estratégia de campeonato. Ele jogou. Conta pra gente qual é a estratégia, porque aí eu quero que depois o Edu comente, porque o Edu, ele já teve corridas dele ter feito isso, e a gente até já comentou corridas onde esse tipo de estratégia aconteceu. Conta pra o Cardoso, ele andou num ritmo mais lento, ele tinha uma moto que era mais rápida na reta, isso era descarado de ver, isso ele passava todo mundo na reta. O Eric conseguia acompanhar ele no vácuo, e perdia, mesmo assim perdia um pouco na reta principal, que era a outra, uma reta gigantesca, mas quando ele queria o Cardoso, ele passava o Eric na reta, a hora que se ele saísse atrás do Eric, ele passava o Eric. E freia bem o Cardoso. Pelo que eu estava vendo ali, ele freia bem também. E aí, você via que toda vez ele fazia a mesma... Toda volta ele segurando um grupo de 8 pilotos. Porque ele tirava a mão, estava dando um segundo, a mais de um segundo mais lento, para agrupar todo mundo. E ele chegou uma hora que o Eric passou, ele passou o Eric e ele era para trás. Estava na cara que ele queria saber quantos tinham para tentar colocar, gente. E a segunda prova foi legal também, porque virou contra um pouco o feiticeiro, né? Na primeira corrida que ele fez, o único piloto que tinha condição pelo que eu vi na primeira corrida, era o Odendaal. De andar, de tentar ir com eles, meio que no sufoco, mas tentar ir. E na segunda o Odendaal caiu. Então... Tão pendurado que veio na primeira, que na segunda... Não, acho que o Roberts, os dois se bateram e caíram os dois. E aí complicou mais a vida do Cardoso. Porque não tinha o Odendaal para vir junto, que foi o que fez segundo na primeira corrida. E aí quando o Eric conseguiu, ele precisava de uma volta na frente do Cardoso. Eu assistia a corrida e falava, não, agora vai. Chegava naquela maldita reta, o Cardoso vinha e passava. Cara, e freava do lado, e o Eric freia bem. Mas o Cardoso punha do lado e passava o Eric. Falava, caraca, meu. E o primeiro trecho, aquele trecho de este, o Eric era muito rápido. Tanto o primeiro como o segundo, eles abriam um pouco do grupo, mas aí o Cardoso passava e segurava o Eric e juntava tudo de novo. Mas bastou, a primeira volta que o Eric conseguiu fazer a volta completa na frente, foi quando eles conseguiram abrir quase um segundo do terceiro. E aí o Cardoso já estava perdido, aí ele começou a entrar no desespero, aí ele tentou jogar de passar na reta, a última volta eu acho que ele tentou caprichar, só que o Eric caprichou muito mais na entrada reta e o Cardoso não conseguiu passar, quer dizer, passou e ele passava e tomava bonito, porque ele passava e o Eric estava por dentro, bonito nele, entendeu? Bonito nele. E a primeira corrida até eles chegaram a se tocar na primeira corrida, né, para tentar brigar. E o Cardoso, eu acho assim, malandro, mas eu acho que a segunda corrida, toda a malandragem do Cardoso não valeu. Edu, esse tipo de estratégia, Edu, só um piloto muito experiente, muito tranquilo consegue executar. Quer dizer, você saber das suas potencialidades, saber que você pode andar na frente, mas segurar um pouco para todo o grupo participar da briga para depois você fugir. Você já chegou a utilizar esse tipo de estratégia? Boa noite. Boa noite. Já sim. Várias vezes, por sinal, não é uma só. Eu cansei de correr com uma como chama essa fita? Aquela fitinha que rasga, colante. Silver tape. Não, outra. Fita crepe. Fita crepe. Fita banana no Rio de Janeiro. Eu punha no volante do meu carro os carros que tinham chance do campeonato. Então eu escrevia todo o número. Caramba! E eu escrevia todo o número de todo mundo e ali na corrida falar, aquele lá preciso chegar na frente desse, esse aqui não tem tanto. Então, era uma estratégia. Então, aconteceu assim. Teve um ano, o primeiro ano, de 11 corridas eu ganhei 8. Né, com o Guaraná, o genial Alfredo Guaraná, preparando o carro, o chefe de equipe e tudo. Então esse campeonato foi mais fácil, porque ganhar 8 corridas logo de cara. E aí no ano seguinte a coisa complicou muito. O Pingo, o Hélio de Lima Saraiva, estava disputando o campeonato comigo, eu ganhei as 3 primeiras. E depois eu não conseguia mais, era terceiro, era quarto. Aí o Frediani cresceu muito, começou a ganhar corrida, tinham outros pilotos que eu não lembro o nome, mas ganhando corrida. E aí quando chegou próximo da decisão do campeonato,
a gente tinha um grande problema para resolver, porque o Guaraná fazia o meu carro, mas não fazia o motor. Quem fazia o motor era o Juan Arias. E o Guaraná tinha 9 carros na equipe, todos com o motor do Arias. E o Pingo fazia o carro e o motor com Arias. Então você já imagina o que ia sobrar para mim, né? Porcaria na última de motor. corrida. Então o que a gente fez? Soltamos a notícia lá, isso aí não é nem estratégia, isso já é meio sem vergonhice. Soltamos a notícia que eu ia correr com o motor de um preparador de Goiânia. E realmente veio o motor é horroroso, não dava absolutamente nada. Mas tinha 9 motores nos carros da equipe do Guaraná. Então nós ficamos 3 dias passando todos os motores. Escolhendo o melhor para eu ter condição de brigar na corrida. E até o fim era o motor do Goiano. E na realidade era um dos motores que o Arias fez para os carros da equipe, né? Então aí eu acabei ganhando o campeonato. Quer dizer, são estratégias extra-corrida. E durante a corrida você tem que ter a inteligência de não arriscar, quando não der para arriscar, quando você estiver numa posição confortável. E inclusive nessa última corrida foi muito engraçado que na época estava no auge a Tiazinha. Lembra da Tiazinha da Band? Sim. O Pingo, o que fez? Sabendo que minha mulher era super ciumenta, contratou uma cover. Não era, agora nem lembra mais meu nome, porra. Nem lembra meu nome, mas eu entro em casa, ela fala, você é o... Né? O Pingo contratou a Tiazinha, um cover da Tiazinha, para ir entrar no meu carro, no grid de largada. Nossa. Mulher com aquele corpetinho, tudo, só que ela entrou no carro errado, foi no carro do Carreirinha. E o Pingo desesperado lá dentro, não é, enfim. E acabou não dando certo e a gente ganhou o campeonato. Mas, durante a corrida, sempre foi muito mais a estratégia do que a velocidade em provas decisivas, evidentemente. Quando é começo de campeonato, você vai para tudo ou nada, dá na porta, faz o que tiver que fazer. Mas final de campeonato, não tem jeito, você tem que usar a cabeça o máximo possível. Agora, Eric, eu tenho aqui, até quero dividir com o nosso assinante, aqui através do Twitter, o pessoal pode puxar essa foto aqui, porque eu imagino que essa é uma das fotos, o pessoal do Moto Channel Brasil está dividindo aqui no Twitter, essa foto aqui. Eu imagino que você vai vai sonhar. Eu acho que ele vai sonhar mais com 51 do que você com 88, né? Porque tem sido um duelo praticamente. Sim, o Cardoso esse ano está sendo o adversário mais difícil de bater. Ele é um cara que correu no Mundial há muitos anos, tem 29 anos, tem muita experiência. E como o Edu disse, obviamente sempre tem uma forma de você lidar com essa situação de campeonato e fazer uma estratégia. Mas eu achei que a estratégia dele foi até que equivocada e até perigosa, porque a gente estava virando, principalmente na segunda corrida no começo, 2 segundos mais lento do que o ritmo que a gente tem. No classificatório eu virei 54.1, ele 53.9. Tinha hora que a gente estava virando 56.8 na corrida. É muito lento. Então tinha curva que em mudança de direção ele tirava a mão, eu quase batia nele, ou ultrapassava. Você punha por fora. E ele fazia ultrapassagens assim. Ele estava segurando para vir mais gente. Ele fazia ultrapassagem sem nexo, ele passava e esparramava. E aí eu dava o X. Toda vez ele passava, eu dava o X. Então ficou até perigoso, porque numa dessas ele dá o X, eu venho, entra alguém no meio, estampa. Sim. Então a partir da hora que eu consegui ficar em primeiro, primeira volta que eu fiz sozinho, eu virei 54.7, 6, e fui baixando até 54.2, que é o mesmo tempo que o Mundial vira. A volta mais rápida do Morbidelli foi 54.0 na corrida, e eu virei 54.2, que é um ritmo competitivo, tanto que depois eu falei na coletiva de imprensa, depois quando eu andei sozinho, a gente começou a virar um ritmo decente, porque eu via 56. Já, né? Sim, eu virei na 14ª volta esse tempo. No começo, o quinto fazia a volta mais rápida na começo eu olhava o tempo, quando você olhava aqui, você falava, nada. tem tudo errado. O cara lá atrás fazendo volta rápida. Eu ficava inconformado, porque, se o cara... a única coisa que ele tinha que fazer era ganhar, para recuperar ponto. Então larga, pilota e vamos, que vence o melhor. Então tava até perigoso. E aí na primeira corrida, eu tinha armado o bote, eu ia tentar passar ele na última volta, que o Odendaal ganhasse. Mas eu ia ficar na frente dele. Só que onde ia passar ele passou o Odendaal. Aí faltava 3 curvas para acabar. Aí foi o pior resultado. Teu pai tava lá? Tava lá. Foi o terceiro resultado mais amargo da minha vida. Não dá para mostrar a felicidade ali do pai? Nunca o terceiro lugar foi tão ruim. Não dá para mostrar ali a felicidade? Daqui a pouco a gente vai mostrar ele
hein? Loucaço. Agora, né? Agora, temos, porque na hora... temos histórias a respeito dessa vitória, mas eu quero voltar nessa questão de você sentir nesse meio de embate que você estava sendo manipulado. Eu sabia que ele estava querendo fazer isso, eu imaginei também antes da prova que ele ia fazer isso. Até achei que em Jerez ele fosse fazer, mas em Jerez não, ele largou e foi. Eu tentei ir atrás, estava muito no limite, fiz segundo. Mas na primeira corrida aconteceu isso, fiquei bravo, fiquei possesso, falei, não vai acontecer de novo. E a segunda corrida eu larguei, qualquer oportunidade que eu tinha eu passava, porque eu sabia que eu tinha ritmo, pelo menos para abrir do pelotão. Se no final fosse eu e ele, que vence melhor. E assim foi, a hora que eu consegui ficar livre, a gente abriu no final 6 segundos do terceiro, que realmente o nosso ritmo era muito mais forte. Ele segurou, hein? E aí, a partir da hora que eu vi o espaço, colocava a moto. E aí, acho que a gente se ultrapassou umas 30 vezes a corrida inteira. Mas foi aí que eu acho que ele ficou mais... Porque a hora que você é o seguinte, antes de você falar, nós precisamos fazer um break. Daqui a pouco você emenda a sua história aí, porque essa briga vai ficar na nossa história. A gente tem mais detalhes de todo o envolvimento do Eric. Que o mais interessante é o fato de ele estar aqui ao vivo e poder contar os bastidores dessa importante vitória, penúltima etapa do Campeonato Europeu de Moto 2. O intervalo é rápido, a gente volta já. Final de semana, portanto, com a última etapa da DTM. E tá um trabalho difícil lá do Gerhard Berger de fazer o sobrinho dele, Lucas Auer, ficar com o título desse ano. Tá complicado, ele é o piloto da Mercedes, né? Que a Mercedes trabalhou para ser o campeão desse ano, mas tá complicado. A briga tá muito a favor aí do pessoal da equipe Audi. Portanto, sábado e domingo, 2 provas, vale a pena você conferir. E o César Barros, antes de irmos para o break, fazia uma série de conjecturas a respeito da disputa da liderança do Europeu de Moto 2, que teve o Eric Granado com um 3º lugar na primeira prova, 1º na segunda, liderança do campeonato com 16 pontos de vantagem. O que dizia você, mister? Eu agora também nem lembro. Mas... a ideia de voltar, e fazer as perguntas é exatamente isso. Começar outro eu lá assunto. Sei o que eu estava falando. Pra começar outro assunto agora. Não, eu acho que o Eric não tem o que falar, eu acho que a corrida dele foi espetacular. Como ele disse mesmo, foi a melhor corrida da carreira dele. Eu acho que, eu falei desde o começo do ano, eu acho que o Eric esse ano, ele está vivendo a melhor fase da carreira. Tomara que ele tenha melhores ainda mais para frente. Já mas correu até lá o em momento, Aragão? Não, Aragão não. E eu acho que ele fez uma corrida impecável. A segunda bateria, eu acho que ele, além de ele ter sido rápido, ele usou estratégia, porque competição de moto, mais que você tem. E é engraçado, um item que eu vou voltar só falando. A placa do Carduz tinha um K, fazia a colocação do Eric. Não sei se você percebeu. Eles punham a posição do Carduz, a volta que faltou, quantas voltas faltava, e um K1, K2, K3, K1. E o K era a posição que o Eric estava. Exatamente para ele saber aonde estava o Eric. A equipe estava contando para ele o que o Edu marcava na fita crepe. Exato. Isso aí. Mas o K é do Eric. Tá ali. Não, o Eric é com C, mas é um G, mas é um código. Não, é o K do Eric. E eles punham lá um K e eu vi que K1 e eu vi que K. Ninguém põe K e um número. E aí eu comecei a perceber que o K era exatamente para dizer onde estava o Eric. Não é? Que uma vez passou P2, K1. Eu falei, quer dizer, o Eric em primeiro, ele em segundo. E a hora que o Eric conseguiu fazer essa volta na frente e abriu, e ele passava e tomava o X, e eles conseguiram abrir a diferença, ali eu vi que o Carduz estava perdido. Agora, perdido o Carduz, a gente percebeu que ele ficou lá no final. Porém, você falou uma coisa que o Alexandre Cury, da Honda, falou comigo ontem, comentou, todo mundo comentou, dessa história do motor do Carduz ser mais potente, ele ter mais velocidade. Teoricamente, todo mundo tem acesso ao mesmo tipo de motor, mesma cavalaria, mesmo desenvolvimento. Mas ele estava mais rápido, Eric. Sim, o motor, por exemplo, no Mundial é fornecido pela organização. Então lá realmente os motores são muito iguais. Já no Campeonato Europeu tem regulamento que tem que ser seguido, mas você pode preparar com quem você quiser. Muitas equipes preparam com um cara só, mas tem 4 ou 5 preparadores no total. Então a moto dele realmente, essa etapa estava correndo um pouco mais, em Jerez estava muito parecida com a minha, mas a gente tentou uma carburação diferente para a corrida, e na primeira eu tomava mais do que na segunda. Carburação? Carburação. Digamos, a distribuição, a moto é injetada, mas a distribuição de gasolina, Entendi. A gente experimentou algo que na primeira corrida não foi tão bem, a segunda foi um pouco melhor, mas eu ainda tomava.
Quando eu estava atrás dele, eu conseguia até pegar o vácuo, mas quando ele vinha atrás, a diferença era muito grande, era visível, né? Foi. Mas, por sorte, a gente teve aí um setup de geometria da moto e tudo mais, que me ajudou muito nas freadas, nas acelerações e nas curvas, eu conseguia recuperar e eu tirava a diferença que ele abria na reta nas curvas, né? A gente tá vendo imagens de outras das provas que o Eric correu. Estoril. Isso aí é Estoril, Portugal, por exemplo. Agora, do interessante dessa disputa de vocês, você acabou trazendo outra informação, que é o fato de termos alguns preparadores fazendo. Vocês têm usam o mesmo preparador do motor da moto dele? Sim, é o mesmo preparador, mas Quem é? É dentro da Espanha ou é fora? O cara é da Vol. Ele prepara a maioria dos motores do campeonato europeu. Tem a Gel Technology, que é uma das melhores preparadoras que tem, que antigamente fornecia para o Mundial. E também tem a marca de escape dele é outra. O telemétrico pode mudar a carburação da moto a qualquer momento. Então isso são pequenos detalhes que podem fazer diferença. E eu não sei te dizer o que ele pode ter de diferente para. E é ele que faz o motor? É esse cara. Da Vol, É o Arias. Tem isso um que eu ia Arias, falar. exatamente. Tem um Arias isso que eu ia faz falar. ali os motores. Eu ia me ferrar furacania. com o motor do Arias. Então eu tive que me inventar. E agora, se ele faz o seu, faz do Carducci, faz de todo mundo, é meio temeroso. Mas né? o regulamento europeu, só explica aí. O Mundial, existe no regulamento que se você acha que uma moto corre mais forte, você tem a chance de comprar, você paga e meio que compra aquele motor daquele No Mundial time. o motor é lacrado. Sim, então. Então você não tem como mexer ou mudar qualquer coisa. Mas você tem a opção de trocar com aquele. Eu acho que aquele motor do cara tá muito Eu não mais sei forte se você que o meu. consegue pegar o de outro, mas eu sei que em 3 ou 4 corridas trocam os motores. Pra trocar. No europeu não tem isso. No Você anda europeu, com o teu- o motor você tem o seu. Eu, por exemplo, tenho um motor de treino que eu uso na quinta-feira e um motor de corrida que eu uso na sexta. Que de um para outro a gente tem diferença, anda mais. Classifica e corre com ele. Não, de quinta-feira é sexta. treino livre. Não, de sexta. Sexta eu uso Classifica sábado e e domingo. corre. A gente fez isso no Supercar TV, pegando o seu gancho. Lembra aquela categoria do Silvano Pozzi, quando a gente montou o Sim. Supercar TV, era tudo motor sorteado. E o vencedor, acabou a corrida, o kart dele ficava lá parado, tinha 30 minutos para alguém comprar o motor dele. Ele era obrigado a colocar à venda. Entendeu? Então, se tivesse uma defasagem muito grande, você ia lá e comprava. E no caso não estimula, né? Desse jeito o cara não 30 pode ficar minutos, esperto. era regulamento, o cara era obrigado a vender. Ele ficava ali fechadinho no parque, fechado para ninguém pôr a mão. Interessante. Mas Porque no caso de vocês não tem isso. Não, eu não tenho. A equipe, no caso, tem quantos motores? São só esses 2 motores para você fazer o ano todo? Mas aí sempre tem a revisão, Lógico. entre etapa e etapa, trocam as peças, digamos, a carcaça são 2, mas o interior a gente renova sempre, entendeu? E aí também, por exemplo, o motor da Gel anda mais que o nosso ainda. Se você é a moto do Oda, ainda corre mais que a minha, que a do Carducci. Tá. Mas é um chassi NTS, é outra moto, tem a carenagem diferente, com uma aerodinâmica diferente. E a Moto 2, como a gente sabe, são mínimos detalhes, é uma categoria muito apertada. Então, qualquer coisinha pode fazer a diferença, né? César, eu acho que o interessante desse adversário, Carducci, é que isso está valorizando e ajudando até o Eric. Porque assim, você não é um grande campeão se você não tem um grande adversário. Não, valorizou totalmente a vitória do Eric. O Carducci valorizou, até pela experiência que ele tem e que ele é conhecido lá. Ele é um piloto conhecido. E eu vou falar mais, o Edu vai ficar mais torcedor do Eric ainda para ganhar o europeu. O Carducci é apadrinhado pelo Lorenzo. Puta, Carducci, só e aí, podia o que ser. você acha? Só podia ser. Não, nessa carona que Ele foi pro Mundial graças ao Lorenzo, que bancou o Paraná no Mundial naquela época. Daqui a pouco nós vamos entrar no assunto Fórmula 1 e eu vou pegar esse gancho do Cezinha. O campeonato do Hamilton vai ser uma porcaria, porque não tem adversário. Não tem, exato. Mas é verdade. isso. Diferente dele, que tem um verdade. adversário ali aguerrido e tal. Não, e foi bom que o Carducci entrou, porque é um piloto que tem nível, correu no Mundial e faz eu me esforçar mais também e valoriza mais, né? A gente tá virando tempos muito rápidos, muito próximos do Mundial. Pra você ter uma ideia, em Aragon eu baixei 1,5 segundos do meu tempo do ano passado, e é a mesma moto. Então eu esse ano 1,5 segundos. Caramba. E é realmente um tempo rápido, como eu te disse, no No Mundial. nível que vocês estão, você conseguia abrir tudo isso? Conseguir achar esse tempo todo? Sim, em Jerez de la Fronteira também eu baixei quase 1 segundo também no meu tempo. Ó, eu vou reparar aqui, e o assinante do Band Esportes vai ver
vai comparar algumas outras fotos do Eric e tal, porque para conseguir esse tempo não é só desenvolvimento de habilidade, tal, tem muita coisa envolvida, preparação física inclusive, mas também o Eric perdeu peso. Perdeu ou não perdeu, Eric? Perdi, principalmente do ano passado para esse. Aí, tá vendo? Faz a diferença. A categoria 1000 também esse ano correndo na Honda Racing fez eu me preparar mais ainda, porque é uma moto que ela exige mais preparo físico, mais pesada, mais potente. Eu fico mais cansado com a 1000 do que com a Moto 2, ainda mais por conta das pistas aqui. Então, tava conversando com meu pai outro dia, eu fiquei com o ombro dolorido depois da corrida de Curitiba, e aí fiz 2 corridas em Aragon e segunda-feira eu tava zerado. Não deu nada. Então, tem peso a moto e o piloto? Tem peso mínimo? Peso mínimo, moto e piloto no europeu. Bom, na Moto 2 agora eu sou bem competitivo em relação aos outros, mas na Moto 3 eu sempre sofria. Alto, né? Então acho que agora a gente está com uma boa base, a equipe também está trabalhando muito para ter uma moto equilibrada e eu estou dando o meu máximo, né? Eu treino muito, gosto de treinar também fisicamente. Isso é essencial. E é importante nós precisamos disso, ó. E é importante pegar as dicas do cara. E é importante que o cara... Falando um pouco. Cezinha, eu quero até tirar o Edu. O Edu não precisa desse negócio de peso, mas eu e você precisamos. Você precisa, viu? Esse cara é treinado pelo Lourenço. Tá explicado porque é tão escroto. Né, cara? Esse Carduza aí é peixe do Lourenço. O Lourenço é um lixo. É um lixo. E esse cara... Esses ducatistas estão aí de olho. Cara. Pode ser. Mas ducatista não tem culpa do cara ter ido pra lá. Segundo a entrevista do Espeleta, o Lourenço vai brigar pelo título em 2018. Vai sim. Uma entrevista assim com o como Carmelo. o Palmeiras vai ganhar o Campeonato Peraí. Mundial. Mas se o Carmelo falou... Eu não sei. O cara é o manda-chuva da categoria. Ixi, Aí pronto. Não é? Mas não vai ser com o Lourenço, vai ser com o Dovizioso. É um escroto esse Lourenço. Voltando só a falar do Eric, aqui ó, o assunto aqui do Eric, eu acho, a gente sempre comentou isso no começo do ano, eu queria que ele falasse isso, porque ele está fazendo o campeonato Superbike Brasil de 1000 e o Moto 2, claro que são 2 motos que não tem nada a ver, até que são potências diferentes, ele tem uma eletrônica na 1000 que não tem na Moto 2, tem coisas a favor da Moto 2 que é bom e tem a favor da 1000 que é bom para a evolução dele como piloto. E eu acho que eu vou ter que falar, né? Porque o Alexandre acabou te ajudando muito. Quer dizer, até a gente brinca, né? O Alexandre entrou no box em Curitiba, o Alexandre falou: caraca, Eric, foi hora de você subir pra 1000, cara. Justo esse ano que eu quis voltar a correr, você acabou vindo pra 1000, podia ter ficado nas 600, né? Dava um pouco mais tranquilo. Eu queria que você falasse um pouco, porque eu percebo que nas corridas, até aqui no Brasil, o Eric larga e a gente sabe que ele tem um ritmo que a estratégia de corrida nossa até é tentar acompanhar ele no início de corrida, porque a gente sabe que ele tem um ritmo bom. Ó, e ele acaba não conseguindo... Cuidado que você é chefe de equipe, você já está passando dica para o piloto adversário. Ele sabe disso. Isso é uma coisa fácil, visível de todo mundo saber. A gente sabe disso. Claro que a gente é concorrente no final de semana, mas independente disso, a gente é amigo, a gente torce para ele quando está lá. Infelizmente aqui eu não torço para ele, eu torço para ele depois. Mas... E pro Beluigi, você torce? Não, torço para o Alexandre. São os 2 primeiros pilotos. Tá bom. A gente trabalha para eles. Depois eu quero ver o Eric. Mas a gente sabe do potencial do Eric e a evolução que foi. Quer dizer, o Alexandre acabou voltando num ano que eu acho que acabou ajudando muito o Eric. Porque a gente vê que o Eric, eles não se cruzam no treino. Tá? Até porque a estratégia de piloto rápido não dá cola um pro outro. Mas na corrida não tem como, né? Na corrida você não pode negar. E eu vejo que o Eric acaba andando algumas voltas atrás do Alexandre e depois ele ataca. Entendeu? Então eu queria que ele falasse um pouco disso, porque eu acho que isso acabou ajudando muito o Eric, então, por toda a experiência que o Alexandre tem, né? O mais interessante de pergunta de comentarista é que na pergunta tem a resposta. Tem, não, já falou tudo. Pode botar aí. Fala, boa noite, viu? Obrigado. Eu falo isso, obrigado. Foi muito bom receber porque você aqui. Nós temos 2 pilotos rápidos na equipe. Aliás... Um que é rápido e o outro que é totalmente experiente. Nós temos o Alexandre que é rápido, mas é mais experiente. E o Diego que é rápido, aqui ele vai, né? Na loucura, então nós temos quase. 2 pilotos diferentes na equipe e o Eric andou atrás dos 2 em Curitiba, ele andou atrás dos 2. Ô, Edu, deixa então, o cara fala falar, aí. Edu. Tá parecendo o Edu, esse cara aqui, pô. Bom, com certeza o que o Cezinha falou é verdade. Eu acho que a categoria 1000, até comentei muito com meu pai isso esses últimos dias. A categoria 1000 me ajudou muito a aprender a controlar a potência da moto. A 1000 é uma moto que corre muito, tem muita força. E eu, hoje em dia, tenho muito mais controle da Moto 2 por conta da 1000. Porque a 1000,
eu não uso controle de tração, poucas das vezes que eu uso. E eu controlo muito com a mão, a derrapada e tal. E na Moto 2 você tá o tempo inteiro com a moto derrapando um pouco, né? Não muito, mas um pouco. Então, no fim de corrida, isso me ajuda muito. Tanto que, ultimamente, as minhas últimas provas, no final é quando eu tô mais forte com a Moto 2. E isso me dá uma confiança maior pelo fato de eu conseguir controlar isso, e antigamente eu não conseguia. Então, com certeza, andando no Brasil, com o Alexandre aqui batendo atrás, com o Perluigi também, um gênio, o Faustino da minha equipe, todos os pilotos que estão no Superbike Brasil, fazem eu me dedicar mais, e com certeza andar atrás do Alexandre sempre tem alguma coisa para você ver, a forma que ele freia, a forma que ele ataca a curva. Eu já vejo, na hora que ele freia, eu já lembro da época que ele corria no Mundial, porque a posição é a mesma, o jeito de pilotar é o mesmo. Então, sempre que eu tô atrás, eu procuro, como o Serginho disse, nos treinos a gente não anda junto por estratégia, mas na corrida, como ele disse, não tem como. Então eu sempre acabo aprendendo e estudando a pilotagem dele, porque mesmo que no final de prova, às vezes eu consiga abrir uma vantagem, a pilotagem você sempre tem para aprender, seja ela um segundo mais rápido ou lenta, o Alexandre sempre vai pilotar do jeito que ele pilotou quando ele ganhou do Valentino. Então, isso com certeza fez eu aprender e evoluir, e eu não tenho a menor dúvida de que andar no Brasil me ajudou, está me ajudando, e hoje em dia eu só fez crescer. Fiquei até impressionado em Aragon, quando eu subi na moto, eu achei que ia demorar um pouco. Em 5 voltas já estava virando rápido, habituado à moto, então hoje em dia eu subo na moto, troco o chip e já vou rápido, seja com uma ou com a outra. Que escola, e isso demorava muito mais. Que escola. Aliás, eu queria até encerrar esse bloco com o Eric contando pra gente se todo esse aprendizado com a volta do Alexandre, correndo aqui no Brasil, andando na equipe oficial da Honda aqui no Brasil, correndo lá na Europa, se vocês tinham programado essa evolução. Porque às vezes tem um monte de coisa que a gente escreve, né? Programa, vou fazer isso, e acaba não acontecendo. E vocês tiveram um começo de temporada onde as coisas foram se desenhando e começando o ano, né? Acabou sendo um acaso extremamente benéfico. Caso do acaso. Deixa o Cezinha responder por ele. Você não sabe, quer responder? Fica à vontade. Vai lá, responde aí. Não, com certeza. É o acaso do acaso. Esse ano, a gente nunca imagina que o ano vai ser assim. Eu tinha uma projeção de que o ano ia ser positivo, mas com 5 vitórias, 8 pódios assim no Campeonato Europeu e as vitórias do Campeonato Brasileiro na Honda, a gente não imaginava. Eu comecei o ano mais ou menos na Europa, fiquei em 5º, depois fui 2º, 7º, mas a partir da hora que eu tive a primeira vitória, eu me senti confiante, e acho que na época que o Cezinha comentou, quando as coisas estão dando certo e você continua fazendo o mesmo trabalho, só tende a continuar dando certo. E acho que tudo está indo a meu favor, eu estou conseguindo me dedicar nos treinos, na alimentação, na disciplina de dormir, de acordar, de treinar. E aí quando você vence, você quer continuar e você quer mais e mais. Então eu acho que eu estou me dedicando mais agora que eu estou ganhando do que antes de eu ganhar. E te dá vontade de continuar e querer chegar mais longe, né? Então acho que isso é a vontade de vencer mais, animal. Esse é o caminho. Aliás, a gente vai fazer o encerramento de bloco agora. Quando a gente voltar, o Eric vai ter que responder as muitas e muitas perguntas que chegam através do Twitter. #Supermotor. O pessoal está querendo saber: vai andar em Valência? Vai correr no ano que vem de Moto 2? Isso ele vai contar na sequência aqui da nossa programação Band Esportes, aqui com o Supermotor. Volta já já. De volta aqui, você conferiu, já viu parte da nossa programação. Tá aqui na tela, ó, 21 horas na quinta-feira. Estaremos aqui transmitindo a Arena Cross, que seria sábado passado, passou então para o feriado, quinta-feira, 9 da noite. A gente espera que o clima resolva colaborar, né? Porque na última semana não foi o que aconteceu. Pra gente ver então essa etapa do Arena Cross. Antes da gente voltar a falar do caminho, né, do Eric Granado, essa história de correr em Valência, de já projetar o ano que vem no Moto 2, eu quero que a gente comente aqui, inclusive, o que aconteceu lá na mesma pista de Aragon com o nosso Meikon Kawakami. Os nossos japoneses são melhores que os outros, já não é? No caso do Meikon, nascido no Japão, foi dar entrevista. Você viu a entrevista dele no final? O cara falou: agora fala em sua língua. Ele parou e falou: qual é mesmo? Que ele ficou, vocês sabem que ele viveu no Japão até os 10 anos de idade, né? Quando ele veio pra cá. Então toda a alfabetização dele, tudo que ele sabia e falava era em japonês. Aí a partir dos 10 é que ele começou a falar em português. Aí ele vai pra lá, fala em espanhol e tem que dar entrevista em inglês.
né? E aí quando o cara falou, fala na sua língua, ele, peraí. Vai ter aquele tradutor, Foi né? ótimo. Você fala aqui, sai na língua do quase cara. Que foi desse jeito. Vamos dar uma olhada nessa corrida, porque se o Eric mostrou muita competência, muita habilidade, o Macon chegou a liderar essa prova. Ele tem 17 anos e essa corrida foi liderada por um inglesinho, garoto de 12 anos de idade. Olha como estão as coisas nesse Talent Cup de Moto3 no espanhol. César, bacana essa corrida também e um belo aprendizado para o Macon. Eu estava vendo, né? de 10 provas tiveram 9 vencedores diferentes. Quer dizer, uma categoria que não dá para falar quem vai ganhar, né? Aham. Cada etapa é uma etapa. Até pela juventude deles, né? São todos, o Macon fez uma corrida espetacular. Né? Anota aí, o número 83. Nesse momento era ele que estava liderando. Ele é um dos maiores também ali da categoria. Ele tá grandão, tem 17 anos. 15. Ele tá com 15? 17 é o Tom. É verdade, ele tem 15. Então, Mas ele é alto. ele cresceu muito. Quando que ele cresceu Deu uma muito. baita espichada. Entendeu? E a cena, né? É o que todo mundo fala. Final de semana, a cena muito legal, Celso, foi o Eric no parque fechado abraçando ele pela vitória. Que o Foi muito Macon legal. Foi depois da corrida do Eric. Isso. Né? Então, E o realmente. Macon falou, não, eu tinha visto o Eric, eu queria fazer a mesma coisa. E ele tá nesse mesmo. Olha o que tem, a gente falou de bolo. tem de piloto. Olha o que tem nisso aí. Você tava almoçando, eu imagino, Eric, e Eu você tava. tava vendo isso aí. O que você achou da corrida do Macon? Não, foi incrível. A primeira bateria eu já achei que ele tinha a possibilidade de ganhar, infelizmente deu bandeira vermelha por 2 vezes. E aí ele conseguiu a 3ª posição, mas ele estava armando o bote na primeira já, e na segunda já tinha ganhado, estava lá almoçando com a equipe, assistindo, vidrado, e aí na hora que abriu a última volta eu levantei e fiquei na frente de todo mundo, eu falei, vai Macon, vai, eu e meu pai abraçado assistindo. Na hora que passou a linha de chegada eu já fui correndo lá para dar um abraço nele, porque realmente foi muito emocionante, e ele também fez como eu, passou na última curva da última volta. Sim, foi. E venceu. Aí nessa imagem, por exemplo, ele é o 5º. Exatamente, essa categoria é muitas motos juntas, o legal é que o motor é igual para todo mundo, isso que é o mais interessante. A moto do Macon anda como a deles, então aí é o melhor piloto que vence, e ele venceu. Cara, é uma corrida muito intensa, né? Espetacular. Né? Pelo volume de pilotos, Cezinha. E ele Olha o que vinha tem de gente. várias coisas batendo na trave. Sim. Né? Na primeira etapa, principalmente lá em Albacete. Na última curva da derrapada, em Jerez também. Jerez na última curva. O primeiro pelotão. Então ele merecia essa vitória. O Macon estava merecendo já essa vitória. E ele fez uma corrida também impecável. Acho que ele se entusiasmou com o Eric, né? Se entusiasmou Não é? com a corrida do Eric. E realmente o Macon. E é uma coisa que nós nunca É ele liderando aí, ó. Última volta. 2 vezes a bandeira brasileira no degrau mais alto do pódio. Nunca tivemos isso. Isso é um momento histórico Inédito. do Brasil, entendeu? É inédito isso. O hino brasileiro sendo tocado 2 vezes no mesmo dia. É uma coisa porque a gente chegou a ter sempre um piloto, né? Representando o Brasil. Nunca tivemos 2 lá. Você e seu irmão. Ó, a passadona que ele deu por dentro. Quando tivemos no Mundial, os 2. Olha isso aí por dentro, cara. Depois Olha, disso, Parece tivemos futebol mais. americano, Cara, da bola cai e pilha. cara, é aquele monte de demais. gente. Ele tá na moto 83 aí, ganhando a prova. Olha isso. Olha isso. E ele tá grandão, né? Você vê que ele é o maior de todos. Pois né? é. Ele é grande, ele é alto. Assim como o Eric também. Quanto você mede? 1,73. É alto, velho. É. Esse caboclo aqui é o seu adversário? eu vou botar Ele aqui. mesmo. Dá pra você fechar aqui? Eu vou colocar no meu Instagram e no Twitter. Não, os caras vão... Chupa Lorenzo. Eu vou botar a foto desse caboclo aqui, ó. Esse cara sujo aí, ó. Não, e o pior, né? E o pior, essa história de Lorenzo. Não pode falar Lorenzo, porque você acaba ofendendo sobrinho neto do dele, César. Sobrinho dele. Mas aí foi sacanagem da filha do Alexandre botar o nome do cara de Lorenzo. Eu botei no meu cachorro Valentino Rossi. E é uma certo. homenagem. O cachorro é o melhor amigo do homem. Então tá lá o Valentino Rossi. Né? Então, Nesse caso, né? Agora você vê, o Eric correu nesse final de semana depois de um acidente que aconteceu, machucou a perna feio, né? Sim, eu tive uma balançada forte, eu bati bem aqui na região da batata da perna e meu pé entrou entre a pedaleira e o chão, Nossa. a uns 150 por hora. Consegui salvar, não cair, mas eu não conseguia mexer o pé. se tivesse de sandália havaiana, ficava que nem o pé do Sandália Nelson havaiana. Piquet, né? Igual o pé do Piquet, lá sumia o pé do cara. E aí fiquei Você com... quer dizer isso aqui, é isso?
Dá uma olhada aqui no que a gente recebeu do Wellington aqui. Isso aqui é motociclismo de raiz, meus amigos. Olha aqui, ó. Mas machucou a perna. Sim, eu também tá roxo até hoje e ficou bem dolorido. Por isso também. Para quem não sabe, eu tive 3 infartos já. E o meu cardiologista, Dr. Flávio Tarassolti, ele falou, pô, para com esse negócio de motocicleta, porque eu viajo o Brasil inteiro de moto, para com isso, a moto é perigoso, tá bom. Você tem que caminhar, tá bom. Aí foi pra esteira andar, cara, levei um puta tombo. Tombo na esteira? Na esteira, deu uma voada assim de uns 2 metros e bati a canela, ficou igual do Popeye, sabe aquele que tem aqueles braços assim? Aí fui lá no consultório dele, ele falou, eu falei pra você parar de andar de moto, você caiu de moto? Eu falei, não, eu caí da esteira. Ele falou, então volta a andar de moto, porque essa esteira é muito perigosa. E você quer saber? É a história do treino, né? Porque no treino vocês também estão buscando. Tem gente que fala, isso acontece muito com equipamento de segurança, né? Eu já ouvi muita gente falar, não, esse aqui é o meu macacão para andar no treino. Essa bota é só. Pra corrida é o outro, é o melhor. Cara. É no treino que você está usando mais, não é? O Nelson Piquet falou isso há muito tempo. Ele falou essa história de ficar usando roupa pior no treino é o mais perigoso, porque não tem o mesmo aparato de ambulância, de médico, de socorrista no treino. Então é quando você deve estar melhor preparado. Eu sempre uso tudo 100%. Tem que ser 100%. Qualquer ocasião. Não tem erro. Acho melhor a gente não falar do Vettel, né? Vamos deixar o negócio de não, eu quero inclusive dividir com o nosso assinante o que o LC Lira, o Luiz Lira, publicou no Twitter. Ele colocou aqui, ó, o momento em que a Ferrari acendeu a velhinha para dizer adeus ao Vettel no campeonato desse ano. Você tem Fórmula 1, deixa eu ver, fala aí. Quanto vocês acham, pessoal, que tem de Fórmula 1 de espaço aqui para falar? Para um campeonato que já acabou. Fala aí, Edu. Chupa Vettel. Acabou, né? Acabou, não tem mais o que falar. Acabou o campeonato. Não, Celso, aquela corrida na Malásia, né? Que ele fez aquela monstro, né? Né? Fechou pra cima de todo mundo. Fechou pra cima de todo mundo e por incrível que pareça, foi por cima do Verstappen, né? Que costuma fazer essas bobagens. Agora, chega no Japão, cara, problema na vela, tudo bem, já tinha tomado uma mecha lá na classificação. Ele ia ver o Hamilton de binóculo de novo. E aí deu problema na vela, enfim. E aí surgiu uma asneira do tamanho do mundo, que houve um complô, que a Ferrari teria comprado o título. Você viu isso? Ah, meu Deus. Você não viu isso? Mas é uma perda de tempo. Não, né? total. Que a Ferrari comprou, a Mercedes comprou por 70 milhões de dólares o título desse ano. Isso é uma asneira do tamanho. Isso foi publicado. Saiu aqui em blog, em jornal eletrônico. Mas nada era muito sério. Uma reunião. Verificando a fonte. Uma idiotice. É idiotice total. Que numa reunião estava o Jean Todt lá em Suzuka para resolver isso. O Jean Todt nem foi não estava no Japão. Então, para quem leu isso no Twitter, para quem curtiu, para quem discutiu, foi uma grande idiotice. Vocês caíram de gaiato nessa história. Agora, uma pista muito interessante essa de Suzuka. O campeonato estaria interessante se a gente eliminasse Ferrari e Mercedes, porque assim, o resto está divertido. Pelotão ali a partir disso. E briga dentro da equipe, né? O Ocon com o Pérez. Sim, ali então nem se fala. Foi. Aliás, é bom a gente marcar, né? E o Helmut Marko, Pierre Gasly, né? Agora, Stoffel Van Dorn. Vamos escrever esses nomes. São os próximos campeões. O Helmut Marko falou uma asneira tão grande que diz que o Massa prejudicou o Verstappen para cima do ataque do Hamilton. Ele esqueceu de dizer que quem prejudicou realmente foi o Alonso, que o Alonso inclusive foi punido, tomou 2 pontos na carteira, tomou uma advertência. E o próprio Verstappen falou que o Massa não atrapalhou em nada, que o problema foi justamente com o Alonso. Então, opa, olha aí, alta tecnologia. Isso aí é volta passada, é no murro. Caramba. É na porrada, para colocar a asa de... É pouco importante a asa ali, né? Não é? A 320 por hora, né? Olha que delícia, aí, que beleza. Agora, bom, mas e aí? Se tem na Fórmula 1 problema de vela... Não é, cara? Há quanto tempo? Eu lembro, nos anos 60, você via, inclusive, fornecedor de vela. Manete né? Deve ser. E fornecedor de vela aparecia na lateral do carro, de tão importante que era. A importância da vela, especificamente, foi descendo tanto que você não sabe nem que marca que é. Nem se tem. Nem se tem. Aí você vê, queimou uma vela. Era NGK, carro, patrocinava NGK, Isso, aparecia lá. Obrigado, porque o Alexandre já perdeu corrida por causa de gasolina.
na época das 500. Então é complicado falar. Meio litro de gasolina terminava a corrida. Agora vamos falar, só para encerrar esse assunto. A gente brinca aqui, tira sarro, tudo, mas vamos falar sério. O Vettel não é um cara à altura do Hamilton. O Hamilton é muito mais piloto do que ele. Mas muito mais. Então, esse título, desde o começo do ano eu estou falando aqui, esse título é do Hamilton, é tetracampeão do mundo, como eu. É da Mercedes, principalmente, né? É da Mercedes, sim, é o título da Mercedes e principalmente isso foi determinado quando contrataram um piloto de segunda divisão, o Bottas, para andar com ele. Pelo amor de Deus, Antes de você falar uma coisa, eu quero que o Eric, vamos acabar o programa. Eric Granado vai encerrar o programa contando como é que tá a sequência, ano que vem Mundial, como é que é? Conta aí pra nós. Primeiro de tudo, né? Vou participar em Valência. A ação criada por você. Para nós outros todos, para a alegria de todos nós. Vai correr em Valência. Você arruma E vai correr credencial? de casa cheia, porque Você arruma Casa credencial? cheiaça. já acabaram todos os ingressos. gente, Ó, ninguém respondeu sua pergunta. Acabou os ingressos. Olha, é o seguinte, assim, ó, temos que aplaudir o fã de esporte a motor, que contribuiu para que isso Se fosse tiver credencial, possível. eu vou. Muito obrigado e parabéns, porque assim, foi a gente patrocinando, foi a gente ajudando esse trabalho que a Honda fez ao longo de toda a carreira do Eric, com todos os patrocinadores. Chegou o momento, ajudamos e ele está lá, vai correr em Valência. Essa é a melhor coisa, a melhor E Valência é informação. talismã, eu boto fé nele em Valência. Em Valência Não, cara, assim, o fato ele de ele ganhou tá a primeira lá. vitória de Moto2 em Valência. César no ano Diná. passado. César Diná. Não, o Eric em Valência, porque apesar que Aragon eu não imaginava que ele fosse feio, o Estoril, muito menos Não, Estoril. Aragon você Quem não imaginava? nunca andou Estoril? Nunca andou Estoril, O Eric tá Aragon. numa fase que eu acho que Valência Ele está vale a consciente pena do assistir a potencial dele, isso que ele Vale. Bom, eu vou lá com o intuito de me divertir, dar uma melhor como eu tô fazendo em todas as corridas, dar o melhor resultado possível para os patrocinadores, para quem apoiou, para quem ajudou. Vai ser um ótimo treino para mim, porque é uma semana antes da última etapa do Europeu, então vai ser muito bom. E vou dar uma melhor nas duas provas e espero poder dar notícias aí muito boas Com em certeza. relação a 2018, que tá tudo encaminhando muito bem, graças a Deus. Mas não Já tem está ainda nada postado, para e já está postado, ó. Você pode ver aí. Já está postado. Chupa Mas Jorge pra Lourenço. quando você tem essa notícia para 2018? Nós queremos saber. A É, gente sabe porque o que a questão assinante e encaminhada- aquele que está torcendo para você está querendo saber se vai ter Mundial Ó, ano que vem, já isso. vou de antemão aqui dizer que até o final dessa semana vai ter notícia boa chegando por aí. E não posso dar mais detalhes. Até o final da semana vocês vão saber. Para Mas o qual é a bom probabilidade entendedor. de termos Não, Eric no pera- Mundial? César, É boa, é grande. César, o bom entendedor, meia palavra Meia palavra basta. E Se outra? são boas as notícias e o que a gente quer de bom para ele, de boa notícia nesse caso, é ele no Mundial. E tá se voltando pagar o pro rango Mundial. agora, É isso. a gente espera. Também, né? Vamos lá, que tem que, pô. Cara, Se isso é pagar o muito rango, bom. a gente dá um jeito de botar ele no Mundial. Torcemos tanto vai pra ele, força. pô, Você mínimo patrocina, pagar um ganha. rango, porra. Um hamburguinho, né? Se bem que você não tá precisando. César, vamos tomar como essa boa notícia vindo, seja realmente a presença dele no Mundial de Moto2 no ano que vem. Qual seria a melhor equipe? É complicado, né? Eu acho que o Eric deve ter umas 3, 4 equipes na mesa para escolher, e aí você tem que olhar um pacote técnico que é importante. Eu acho que é muito legal a gente falar que, assim, a gente acompanha o Eric há tempo. O Eric, quando entrou no Mundial anos atrás e agora, é uma outra realidade. Esquece o que o Eric fez no passado no Mundial. Ele andou de Moto3, andou de Moto2. Ele teve a história que ele fez ali, contou um pedacinho da história dele da carreira, mas eu acho que o Eric de hoje é o Eric. Eu acho que hoje ele tem equipes boas na mesa para ver qual decisão tomar. Eu acho que as equipes que vieram falar com ele é diferente, né? Como ele está voltando para o Mundial, é diferente de quando ele entrou lá. Quando ele entrou lá era muito complicado, e agora as coisas, parte técnica boa, ele tem equipes boas convidando ele para poder andar. Então eu acho que o Eric, ele é bem cotado. Hoje, e se ele for conquistar o título, ainda que ser campeão europeu, é um algo a mais para ele, é uma coisa inédita para o Brasil. O Brasil não tem título europeu na moto velocidade, seria o primeiro título europeu. O Eric tem tudo para conquistar. O Eric está passando uma fase, eu falei desde o começo do ano, eu acho que esse ano é o ano, e eu espero que essa fase dele continue por muitos anos, porque eu acho que ele merece, ele é merecedor de tudo isso. É um menino que batalhou por isso. Eu acompanho o Eric desde pequeno, ajudei
ajudei ele quando pude no começo, o que eu posso fazer por ele hoje, claro que hoje ele anda com as próprias pernas e muito bem, o Eric. Eu acho que ele o ano que vem, se ele andar em 2018, só que eu vou deixar bem claro, 2018 não queira que ele ganhe corrida, o Eric não vai ganhar corrida, o Mundial é um outro nível, é uma coisa muito mais difícil do que qualquer pessoa que está aí na sua TV acompanhando, é uma coisa muito difícil. Eu acho que eu acredito, o pai dele ainda acredita até mais que eu para mim, se ele andar na zona de pontuação o ano que vem, eu vou estar muito feliz. Se ele andar uma prova entre os 10 primeiros, entre os 7 primeiros, para mim vai ser uma vitória. Então, acompanhe o Eric, vamos torcer para ele andar entre os 15 primeiros. Eu acho que se ele andar entre os 15 primeiros, está de bom tamanho. E aí o segundo ano, o terceiro ano, que é o que todo mundo faz na Europa. O terceiro ano é o ano de resultado. É o ano para andar entre os 5 primeiros. Aí a gente vê o Alex Marques. O Alex Marques está penando para chegar agora e tentar brigar e ali. Difícil, porque o Morbidelli não deixa. Entendeu? Mas eu acho que a gente tem que esperar isso do Eric. Não vamos lá, o Eric não está ganhando, não é isso. Ele não vai ganhar. O que vocês estão percebendo é o seguinte: a próxima vez ele só não falou, o Eric só não falou, mas o Eric estará no Mundial de Moto 2 no ano que vem, com certeza, e com toda a nossa torcida e com a sua também. Eu tenho certeza que você vai estar com a gente. Final de semana, no domingo, 9 da manhã, a gente mostra as corridas de Aragon. Próxima semana a gente volta com mais uma edição do Supermotor. E não se esqueça, todo mundo aqui, principalmente o Eric, tá todo mundo nas redes sociais, acompanhe, confira e aplauda, porque o garoto merece. Até a semana que vem, galera. Tchau. Supermotor. Oferecimento Honda Africa Twin. A lenda voltou.